Dragon Ball não existe mais. Esse é um vídeo meio pesado de se fazer e, sendo bem sincero, até eu tenho uma fanbase mundial que Dragon Ball adquiriu com seu legado. Entretanto, temo dizer que Dragon Ball acabou faz tempo, e o que vemos atualmente é só uma sombra do que um dia foi seu passado. Dragon Ball Super nunca foi e nunca será metade daquilo que seus antecessores fizeram. Então, antes de mais nada, pegue seu café, que hoje vou te mostrar como essa obra foi destruída com o tempo. Vamos mergulhar a fundo nisso. Para entender onde Dragon Ball Super se perdeu, precisamos lembrar o que tornou Dragon Ball e Dragon Ball Z tão especiais. Dragon Ball surgiu em 84, o que torna o clássico tão especial é sem dúvida sua extrema inovação para a época. Quando não existia uma base sólida de mangás de qualidade e o termo shonen nem sequer era popularizado. Akira Toriyama conseguiu ser um gênio em fazer uma história simples, mas que fosse divertida e acima de tudo empolgante. Dragon Ball clássico rapidamente conquistou fãs pelo mundo todo com sua forte inspiração em aventuras e artes marciais. Não é de se impressionar que provavelmente até seus avós sabem quem é o Son Goku, um jovem muito destemido e forte que possui uma misteriosa cauda de macaco em seu corpo e que rapidamente se tornou um ícone para toda uma população mundial. Já o segundo período vem junto a Dragon Ball Z e a inovação que Akira quis mostrar em sua história. Na saga Z continuamos acompanhando a jornada do Goku, mas agora sendo um Goku muito mais maduro, tendo a responsabilidade de proteger a Terra contra estranhas forças alienígenas que buscam a destruir. A saga Z chega desvendando muita coisa do passado do Kakaroto e mostrando como Akira conseguiu ser versátil quando o assunto era um foreshadow. O Z, além de introduzir todo o passado do nosso protagonista, acrescenta um futuro brilhante para a série. Mais uma vez, Akira mostra sua genialidade quando o assunto é ser mangaka, além de se superar em vários requisitos técnicos como a anatomia de seus personagens, seu estilo único e seus painéis limpos e fluidos. Infelizmente, o que muitos não percebem é que na saga Frieza, Akira Toriyama já queria dar um checkmate digno a Goku. Não é à toa que a saga mais memorável e mais bem trabalhada de toda a sua carreira tenha sido a saga Frieza. E o lendário Super Saiyajin sem dúvidas mostrava ao telespectador toda a evolução de um simples garoto com rabo de macaco para um grande e destemido guerreiro lendário que salvou a Terra e vingou seu planeta. Mas infelizmente a ganância destrói o homem. E depois deu pra ver como Akira começou a empurrar com a barriga certas coisas. Até mesmo a saga Buu, que apesar de eu amar ela, eu percebo já como Akira se sentia cansado de tantos anos trabalhando em sua obra. Então é possível afirmar que Dragon Ball Z levou tudo o que tinha no clássico, introduzindo lutas épicas, vilões memoráveis e um desenvolvimento profundo de personagens. A saga dos Saiyajins, Frieza, Cell e Majin Buu marcaram gerações, e não foi só a minha sem dúvidas. Dragon Ball Z teve sim seus erros, mas ele ainda tinha sua essência, que veio se perdendo posteriormente com seu novo estilo de ser na nova geração. Depois da saga Frieza, Gohan, filho de Goku, foi apresentado como uma criança prodígio, demonstrando um potencial latente que superava até mesmo o de seu pai. A batalha culminante contra Cell foi um momento decisivo e que, se não fosse pelo poder avassalador do filho do lendário Kakaroto, a batalha estaria claramente perdida. Gohan lhe mostrava o quanto estava preparado para superar Son Goku, com um poder jamais visto em toda a série Dragon Ball e derrotando até mesmo o temível Cell com seu Super Saiyajin 2. Aqui Gohan já mostra que tinha vindo para ficar e ser um novo protagonista. Não é à toa que pela primeira e única vez na história, quem salva a Terra não é o Kakaroto. Nesse momento parecia que Gohan estava destinado a se tornar o próximo grande herói da obra. Porém, após a saga Cell, algo mudou. Akira Toriyama parecia ter retrocedido na sua transição de protagonista. Acredito que pelo medo da audiência não aceitar muito bem, ou até mesmo pela pressão da Toei Animation para não tirar sua marca mais famosa do centro de tudo, que na época era o Goku. Infelizmente, durante a saga Majin Buu, vimos um Gohan mais fraco e desmotivado. Embora ele tenha alcançado a forma de Gohan místico, no mínimo sua atuação foi decepcionante. A narrativa começou a focar mais em Goku e Vegeta novamente, enquanto Gohan parecia ficar em segundo plano. Gohan se tornou a porra de um acadêmico, a merda de um estudante. Simplesmente ele cedeu aos desejos egoístas de querer uma vida simples. Isso ao invés da responsabilidade de proteger todos aqueles que ele amava e o legado que seu pai lutou tanto para ter. E isso é retratado atualmente até mesmo no cenário geek, onde o cantor JRP expõe isso em sua música. Fugir de mim, de tudo que o Piccolo me ensinou. Então me diz pra que treinar, pra que todo esse poder? Porque tentei abandonar o legado que meu pai sempre lutou pra ter. Embora Gohan no Super tenha tido sim momentos de destaque como seu combate no Torneio do Poder, esses esforços foram insuficientes para recuperar todo o hype que ele teve na luta contra o Cell. Então pra vocês, o que aconteceu com Gohan? Muitos argumentos que a regressão de Gohan foi uma decisão narrativa para ressaltar a importância de Goku como protagonista principal. Além disso, a escolha de Gohan por uma vida acadêmica foi vista por alguns como uma forma de diferenciá-lo de seu pai, mas acabou alienando muitos fãs que queriam ver seu potencial de lutador realizado. Sua trajetória é um lembrete de como escolhas narrativas podem impactar a percepção de um personagem. O menino prodígio que derrotou Cell tornou-se uma sombra do que nunca mais poderia ter sido.
Quando Dragon Ball Super foi anunciado, os fãs estavam empolgados, e confesso que eu também tava. Por ser um anime muito antigo, jamais imaginei que ele teria uma continuação. E logo veio a decepção que iria destruir a visão da velha guarda. Uma grande estratégia de marketing para a época foi lançar filmes do que iria acontecer posteriormente no anime. A Batalha dos Deuses e o Retorno do Freeza. Todos os dois filmes hyparam bastante os fãs, e eu principalmente, é claro, ao ponto de que eu assisti pelo menos umas 3 vezes na época. Entretanto, algo parecia estar faltando e eu fui um dos únicos que percebi isso logo de cara. E daqui pra frente começa a grande queda da franquia Dragon Ball e a destruição do anime por parte da Toei Animation, a empresa que mais destrói animes até hoje, principalmente One Piece com aquela trilha sonora um tanto quanto ridícula. Vamos começar com a animação e qualidade visual. Um dos primeiros problemas foi a qualidade de animação. Os episódios iniciais foram duramente criticados pela inconsistência visual e animações de baixa qualidade. Isso é algo que realmente broxou todo mundo na época. Você sair da animação do filme para ver novamente a animação do anime é decepcionante. E fora que a Toei teve a brilhante ideia de refazer todas as duas lutas do filme com uma saga extremamente estendida e entediante para um cacete. Além de tudo isso, o roteiro foi meio que medíocre. O roteiro de Dragon Ball Super muitas vezes parecia apressado e sem profundidade. Não é à toa que, apesar de achar bonito, eu até hoje detesto a transformação do Super Saiyajin God Blue. Diferentemente do seu antecessor, o Super Saiyajin, esses vieram simplesmente para se manter no hype e vender bonequinho com seu fanservice. Até mesmo os personagens que antes tinham arcos profundos e desenvolvimento, agora pareciam ser usados apenas para alívio cômico. O exemplo disso é de como o Goku se tornou uma caricatura de si mesmo, muitas vezes retratado como tolo demais, e diferentemente de sua evolução em Dragon Ball Z, aqui o Goku se torna ainda mais infantil do que na saga clássica, arriscando a vida de todo mundo por nada, sendo um bobalhado desgraçado que só busca lutar incessantemente, sem levar em conta os riscos por trás. Uma cena que até hoje me vem à mente quando eu falo sobre a regressão de personagens do Goku é de quando ele pergunta a Vegeta o que seria um beijo, a qual o anime dá a entender que o protagonista tem uma mente de um moleque de 5 anos e que nem parece que ele tem 2 filhos, literalmente 2 filhos. Além disso ser uma idiotificação de personagem, não traz nenhum benefício à história e criou um furo de roteiro bastante tosco na obra. Eu lembro quanto eu fiquei decepcionado com tudo isso e a partir daí eu basicamente dropei Dragon Ball até hoje. Eu assisti o Torneio do Poder, assisti Dragon Ball Super, mas ainda assim, tipo, a partir dali eu já senti que não era mais a mesma coisa. Para os fanboys defensores do Super, eu entendo sim que o Goku sempre amou lutar, mas vale lembrar que o Kakaroto ele era sim muito mais consciente de seus atos na saga Z do que no Super. Isso é algo óbvio. E como se não bastasse esses dois problemas iniciais que já são um tiro no pé de qualquer empresa, ainda conseguiram ter a proeza de acabar com a escala de poder. Em Dragon Ball Z, apesar de não parecer, e eu concordo com isso, a progressão dos poderes fazia sentido sim, tá? Mas não parece, eu sei, mas fazia sentido. E tinha um peso dramático. Já no Super, a história é totalmente diferente. Tivemos uma inflação tão grande, mas tão grande, que nem a inflação dos pesos da Argentina supera isso. O que tornou ainda mais difícil de levar as batalhas a sério. As transformações com o Super Saiyajin Deus e o Instinto Superior surgiram sem nem sequer ter uma construção e um impacto que o Super Saiyajin original teve. O que acarretou em uma má fama de Dragon Ball. O anime ganhou tantas transformações que virou um meme nacional por aqui. E até hoje é referência em relação a transformações que só servem para vender bonequinho e action figure. Mas obviamente nem só desgraça se vive o homem. Então a Toei conseguiu sim acertar em alguns aspectos positivos que vieram em boa hora. Apesar de eu ser um pouco duro às vezes, Dragon Ball Super não é totalmente negativo. Ele trouxe alguns momentos memoráveis e novos personagens interessantes, como o próprio Bills, além de ter criado um dos vilões mais icônicos de toda a saga, como o Goku Black, que foi sim um ponto alto da série. Eu lembro que foi graças a esse arco que eu voltei a assistir Dragon Ball. O Black conseguiu ser uma espécie de Android 17 e 18 da era atual, fazendo literalmente o falando como a raça humana é podre. Logo cativou tanto os fãs da velha guarda como os da nova geração. Além do Black, eu lembro como eu fiquei empolgado com o Torneio do Poder. A volta do Mestre Kami de certa forma reacendeu aquele sentimento do antigo Dragon Ball que eu via quando eu era bem moleque. Apesar do Torneio do Poder não ser um arco incrivelmente construído e bem trabalhado, ele entrega sim lutas decentes e um bom destaque para alguns personagens que estavam mortos, como Gohan, Piccolo e Kuririn. O problema disso tudo é que as únicas coisas que conseguiram acertar foi justamente em partes onde pega a nossa nostalgia e coloca em um potinho. E aí estamos brincando com sentimentos que foram criados há uma década atrás, e não pode se dizer que foi um feito do anime em si ter conquistado isso. Para mim, Dragon Ball Super não é nada mais nada menos do que uma sombra que infelizmente desgraçou o legado das antigas sagas. Desrespeitou a maturidade de seus personagens, transformou seu protagonista em um brinquedo caricato e perdeu sua essência. Então onde Dragon Ball Super se perdeu? Talvez na tentativa de agradar os novos e antigos fãs ao mesmo tempo, sacrificando a profundidade da obra e a sua coerência pelo espetáculo visual entre aspas e fanservice.
E vocês o que acham? Dragon Ball Super se perdeu no caminho ou trouxe uma nova vida à série? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, essa é a minha opinião. Se você gostou, não esqueça de se inscrever. Valeu, falou. Vai tomar no teu cu.